Oi, gente, bem-vindos ao canal Direito na Real. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. O que é essa tal criminalização da misoginia? E o que essa lei quer fazer com isso? Todo mundo viu os vídeos. O influenciador em pânico, dizendo que não querer ficar com mulher gorda vai virar crime. O deputado indignado, dizendo que perguntar se a mulher tá com TPM vai te prender. Muita gente reclamou, comentou, compartilhou, mas pouquíssimas pessoas foram ler o projeto. Mas eu fui, porque advogada tem que ler antes de opinar. Mas antes de falar sobre o projeto em si, da criminalização da misoginia, eu quero que você entenda uma coisa. A misoginia não é novidade. Ela tem origem, tem história, tem estrutura. E é só entendendo isso que você vai entender o porquê uma lei como essa precisa existir. Então, vem comigo. Esse vídeo é diferente. A palavra misoginia vem do grego misos e gine, ódio e mulher. Literalmente, ódio às mulheres. Mas ela não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de séculos por instituições que moldaram a sociedade inteira. Na religião, mesmo sem querer abrir uma guerra teológica aqui, é impossível a gente ignorar algumas das interpretações mais difundidas da Bíblia, que sempre colocaram a mulher numa posição de subordinação, desde o princípio. Eva, culpada pela queda do paraíso. A mulher como derivada do homem, tirada da costela. Passagens que ordenavam o silêncio feminino nas igrejas, obediência ao marido e submissão como virtude. Isso não é uma opinião minha, é história. E essas interpretações não ficaram dentro das igrejas. Elas moldaram leis, costumes e comportamentos por séculos. Na filosofia, Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, escreveu que a mulher era um homem incompleto, que ela era passiva por natureza, que a razão pertencia ao masculino. E essas ideias não ficaram nos livros de filosofia. Elas viraram bases para sistemas jurídicos, políticos e sociais inteiros. No direito brasileiro, o Código Civil de 1916 tratava a mulher casada como juridicamente incapaz. Ela precisava de autorização do marido para viajar, para trabalhar, para abrir conta em banco, e era equiparada para fins legais a um menor de idade. Isso mudou? Mudou, mas não faz tanto tempo assim. O Código Civil de 2002, que é o que vigora até hoje, tem apenas 22 anos. E muita coisa que ele corrigiu ainda vive na cabeça das pessoas. Mas por que isso importa? Porque misoginia não é birra de homem chato. É uma construção social de séculos, sustentada por religião, lei, cultura. Ela foi ensinada, repetida e normalizada por tanto tempo que muita gente nem percebe quando pratica. E é exatamente por isso que a lei precisa entrar. Não para punir todo mundo, mas para sinalizar aquilo que não é mais aceitável. Porque é isso que a lei faz, ela educa, previne e estabelece limites. Tem gente que diz, não adianta fazer a lei, a mentalidade não muda. Mas a história mostra o contrário. A lei do racismo existe desde 1989. Antes dela, xingar alguém com palavras racistas era socialmente tolerado em muitos contextos. Hoje, isso tem consequência legal e isso muda os comportamentos. Não eliminou o racismo, mas criou um custo social e jurídico para ele, entende? Outro exemplo é a Maria da Penha. A lei foi sancionada em 2006. Antes dela, a violência doméstica era tratada como briga de casal. Depois dela, o Brasil construiu delegacias especializadas, criou medidas protetivas e os números, apesar de ainda assustadores, mostram que a lei salvou vidas. A lei não resolve tudo, mas ela estabelece o que a sociedade não vai mais tolerar. Ela é o começo da mudança e não o fim. O PL da misoginia segue essa mesma lógica. Matar a violência na raiz, antes que o ódio normalizado vire agressão física, antes que a desumanização vire o feminicídio. O projeto foi apresentado em 2023 pela senadora Ana Paula Lobato, mas desde então ele não ficou parado. Ele passou por um processo legislativo normal, com debates, emendas e aprimoramentos. O texto atual em discussão é o substitutivo aprovado no plenário do Senado, registrado como anexo do parecer número 38 de 2026, ou seja, ele foi revisado, discutido e ajustado, e unanimamente aprovado pelos senadores.
É que muita gente fala como se o projeto fosse uma ideia jogada no papel de qualquer jeito. E não é. São 3 anos de processo legislativo por trás desse texto. E mesmo assim, ele ainda não é lei e pode nem virar. Pode ser alterado de novo. Esse é o processo democrático funcionando. O debate é legítimo. O que não é legítimo é debater com base em mentira. O projeto altera 2 coisas na Lei 7716 de 89, que é a Lei do Racismo e o Código Penal. Ela define a misoginia assim: considera-se misoginia conduta que exteriorize o ódio ou aversão às mulheres. Presta atenção. Exteriorize, conduta externa, não pensamento, não preferência, não opinião guardada. É uma ação pública que demonstre ódio. Os crimes previstos são 3. Primeiro, praticar discriminação ou preconceito em razão da misoginia, igual ao que existe já hoje para o racismo. Segundo, injuriar alguém, ofendendo sua dignidade em razão de misoginia, e aqui entraria no Código Penal. E terceiro, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão da misoginia. E esse artigo traz um critério de interpretação importante. O juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude que cause constrangimento, humilhação, vergonha ou medo em mulheres, enquanto grupo, e não que se dispensaria a outros grupos, ou seja, só por ser mulher. Esse é o projeto. Isso é tudo o que está escrito. Agora que a gente já viu o que o projeto diz e o que realmente está escrito, vamos falar do que ele não diz, mas virou manchete. Não querer ficar com uma mulher gorda vai ser crime? Não. Preferência afetiva e sexual é vida privada. O projeto fala de conduta pública de ódio. Não querer se relacionar com alguém não é exteriorizar ódio, é simplesmente não querer. São coisas completamente diferentes. Perguntar se a mulher tá de TPM vai ser crime? Também não. É uma pergunta cotidiana e não exteriorização de ódio ou aversão a mulheres. Agora, se você usa isso para humilhar uma mulher publicamente, desqualificar o argumento dela num debate profissional, ou ridicularizar ela como ser humano por causa do corpo e biologia dela, aí a conversa muda. Porque aí você não está perguntando, você está usando o corpo dela como arma. Todo homem que discordar de uma mulher vai ser preso? Essa é a mais absurda. Discordância não é misoginia. Debate não é misoginia. Crítica não é misoginia. Isso é apenas uma divergência de opinião. O crime vai ser o ódio estrutural e exteriorizado contra mulheres. E vamos comparar com o que já existe? A lei do racismo já tem mais de 30 anos. Agora me conta se você conhece alguém que já foi preso por discordar de uma pessoa negra. Não, né? Porque a lei não funciona assim. Ela exige prova de conduta, do ódio, do contexto, das testemunhas. O judiciário vai analisar caso a caso, igual se esse projeto virar lei. E essa estratégia de distorcer o projeto tem nome. É o argumento espantalho. Você distorce a ideia até ela parecer ridícula e usa esse ridículo para rejeitar a coisa toda. É mais fácil fazer as pessoas rirem do absurdo inventado do que explicar que mulheres não merecem, na sua opinião, proteção legal. Nós somos diferentes? Sim. E eu quero terminar com isso porque para mim é o coração de tudo. Homens e mulheres são biologicamente diferentes, psicologicamente diferentes, socialmente diferentes. Isso é real, é fato e é até bonito. Nós somos complementares. Mas diferente não significa hierárquico. Diferente não significa que vale um mais que o outro. Diferente não significa que um pode odiar o outro. A misoginia existe porque ao longo da história alguém decidiu que essa diferença era uma escala de valor e que ser mulher era menos, era ser uma derivada incompleta, passiva e irracional. Essa ideia foi ensinada e tudo que foi ensinado pode ser desaprendido. A lei não vai mudar o coração de ninguém sozinha, mas ela manda um recado claro. Isso não é mais aceitável aqui. E recados claros, repetidos com consequência, esses sim conseguem mudar a cultura. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você gostou, ficou com alguma dúvida, curte, comenta, compartilha para quem precisa ouvir e vamos combater a desinformação com informação. Até o próximo vídeo. Tchau!